Olá, saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus. Quem não é contra nós, é por nós. Esse é o tema da nossa mensagem. E somos membros de um só corpo, somos membros da igreja. Sabemos que Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Meus amados, quero compartilhar com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 49 e 50. A palavra do Senhor diz assim: Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Amém? Um ponto-chave, meus queridos, para que vocês possam entender aqui essa mensagem. Ou seja, primeiro, tudo é dele, tudo vem por ele, tudo é para ele. Segundo, nós somos um corpo em Cristo, somos um só corpo, nós somos os membros uns dos outros. Você que aceitou Jesus, você é um membro do corpo de Cristo, Cristo é a cabeça e nós somos um membro. Meus irmãos amigos, o apóstolo João disse aqui, nós o proibimos de fazer isso porque ele não é um dos nosso grupo. Ou seja, o homem estava o quê? Expulsando demônios pelo poder do nome de Jesus e eles o proibiram. Ou seja, meus queridos irmãos, amar uns aos outros é um mandamento do Senhor, está escrito, temos que amar o nosso próximo como a si mesmo. Percebemos que o João e os seus discípulos, eles proibiram o homem de abençoar, ou seja, uma outra pessoa, e só porque ele não era do mesmo grupo, ou seja, dos discípulos. E meus irmãos, proibindo o homem de quê? Proibindo o homem de libertar uma pessoa em nome de Jesus. Meus irmãos, o maior obstáculo aqui, se vocês perceberam, para aquele homem que não foram os demônios, ou seja, que ele estava expulsando, mas sim foram os discípulos, ou seja, homens impedindo outros. Isso acontece, infelizmente, nos dias de hoje. Jesus nos ensina, meus queridos, a tolerância, ou seja, aceitar e ser o quê? Tolerante uns com os outros. Aceitar, meus amados, é ter respeito um pelo outro, e essa atitude faz bem tanto para nossas vidas, tanto para o indivíduo, ou seja, quanto para a sociedade. E a resposta, meus queridos, de Jesus foi simples, assim façamos nós. Não impeçam, ou seja, Jesus, ele nos convida aqui ao diálogo, ou seja, a ser humilde sobre a nós mesmos, olhar, ou seja, em relação àquilo que é o quê? Que é diferente de nós. Meus amados, você reconhecer que não somos donos da verdade, jamais não somos donos da verdade, reconhecer que não somos melhores do que os outros. Coloque isso no seu coração, meus irmãos. Temos que ter comunhão uns com os outros, temos que andar em unidade. Do ano 2021 para o ano 2022, eu vi um posicionamento de um irmão em Cristo, que temos que ter unidade. É isso que temos que ter essa unidade, temos que ter comunhão uns com os outros, andar em comunhão uns com os outros. Temos que ter essa comunhão, meus queridos, porque amar uns aos outros é um mandamento, e a palavra de Deus deixa bem claro lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19, depois vocês meditam lá para não ficar nas minhas palavras. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta, ou seja, aquele que provoca o quê? Discórdia, contenda entre os irmãos, e o Senhor odeia. Meus irmãos, Jesus não criou grupos, não criou divisões. Jesus, ele sim estabeleceu missões para as nossas vidas, missões essa de ir em dois. Jesus enviou os discípulos em dois para o reino dele o que acontecesse. Meus irmãos, precisamos uns dos outros para o reino de Deus acontecer em nome de Jesus. Pois, meus queridos, coloque, eu vou dizer, na tábua do seu coração, a missão, a graça e a vida não acontece no individualismo. Não seja individualista. Coloque isso na tábua do seu coração. Jesus chamou 12 discípulos, ou seja, começou a enviá-los em dois, ou seja, na realidade foram 70. E aí, meus queridos, dando o quê? O poder sobre os espíritos imundos, e assim aconteceu. Meus irmãos, diante de tantas coisas, ou seja, que acontece ao nosso redor, temos que ter essa unidade,
temos que ter essa comunhão uns com os outros, amar uns aos outros, é um mandamento, está escrito. O Evangelho, meus queridos, de hoje nos coloca a pensar. E meus irmãos, não somos discípulos sozinhos, coloque isso no seu coração. Por quê? Porque somos discípulos, ou seja, cada um de nós somos discípulos do corpo, aonde Cristo é a cabeça, por isso que somos discípulos. Temos, meus queridos, que amar uns aos outros, ou seja, ter comunhão uns com os outros. Não podemos ter ciúme de jeito maneira, inveja uns com os outros. Não podemos proibir ninguém de ser o quê? Um instrumento de bênção, ou seja, para outras pessoas. Meus irmãos, seja um instrumento de bênção para o seu próximo, para a sua casa, para a sua família, para o seu vizinho, seja um instrumento de bênção no seu trabalho, na sua escola. Meus irmãos, hoje, infelizmente, vivemos em um mundo individualista, ou seja, ciumenta, egoísta, vivemos em um mundo avarento. No Antigo Testamento, meus queridos, não era diferente, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que lá em Números, capítulo 11, versículo 27 a 29, depois vocês meditam lá, para não ficar nas minhas palavras, dá um exemplo claro. O texto diz que então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. O motivo, meus queridos, de eles profetizarem é porque o povo tinha o quê? Murmurado por causa de quê? Por causa de carne, ou seja, porque só tinham o quê? Maná, e eles lembravam o que comia no Egito, o povo murmurou. Meus irmãos, a ira do Senhor, a Bíblia diz que acendeu, depois vocês meditam lá, para não ficar em minhas palavras, Números capítulo 11, versículo do 1 ao 35, vale a pena você meditar nessa passagem. E Deus, meus queridos, designa 70 anciões, ou seja, para ajudarem Moisés. Eldade e Medade estavam também, ou seja, entre eles, por isso que eles profetizavam. E na missão, meus amados, única, de ajudar o quê? A Moisés, na responsabilidade de conduzir o povo de Israel. E o texto é bem claro, o texto diz que Josué, ou seja, o auxiliar de Moisés, interferiu e disse, proíba-os. E Moisés disse, Moisés disse o que? A Josué: você está com ciúmes? Você está com ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e o Espírito do Senhor estivesse sobre todos eles. Ou seja, meus irmãos, o que aprendemos aqui até esse momento primeiro, ter comunhão uns com os outros é um mandamento. Temos que amar o próximo como a ti mesmo. Amar uns aos outros é um mandamento. E o Senhor abomina a contenda, lembre-se disso. O Senhor abomina a contenda entre os irmãos. Muitas pessoas, meus queridos, precisam de salvação, e eu vejo tantas pessoas se preocupando em fazer crítica com a pregação de um irmão, com a pregação de outro irmão. Temos que amar uns aos outros. Muitas pessoas precisam da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Vamos ter unidade, vamos ter comunhão uns com os outros. Não existe, meus queridos, regras para ser o quê? Um instrumento de bênção na mão de Jesus. Seja um instrumento de bênção em nome de Jesus, aonde vocês estiverem. Eu e você, em nome de Jesus, não estamos em todos os lugares, claro e evidentemente que não estamos em todos os lugares. E meus queridos amigos, porque achamos que os outros não podem ser usados por Deus. Tem muitas pessoas que acham que outras pessoas não podem ser usadas por Deus em lugares aonde nós não passamos ou não estamos. Ou seja, meus irmãos, existem lugares infelizmente isolados, lugares de difícil acesso, que você já foi lá. Então, em nome de Jesus, não proíba quem quer que seja levar a mensagem, quem quer que seja ser um instrumento de bênção, como um canal de bênção para o nosso próximo, para o nosso vizinho, para a pessoa que está ao nosso lado. Somos um corpo, meus irmãos, um corpo em Cristo, e somos membros uns dos outros. Fica a dica aí, em nome de Jesus, para que assim a gente possa levar o ID, possa levar as boas novas para as pessoas. Há muitas pessoas que precisam de quê? Precisa ser salva. Essa é a pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração, para que assim vocês venham meditar nesta palavra, para que assim possamos ter comunhão uns com os outros. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tenhamos, meu Deus, comunhão uns com os outros, que venhamos, meu Deus, a ter a sincera comunhão uns com os outros.
porque, meu Deus, o Senhor é o cabeça e nós somos os membros. Pai, a tua palavra diz, meu Deus, seguindo a verdade em amor, que estamos em tudo naquele que é o cabeça. O Senhor é o cabeça, meu Deus. Nos ensina a ser humilde de coração, Nos ensina, meu Deus, a ser íntegros, a ser tementes a Ti, a ter, meu Deus, humildade um com os outros, a servir, meu Deus, com amor, a servir, meu Deus, com dedicação, a servir, meu Deus, com a Tua palavra. Quantas pessoas, meu Deus, que estão precisando, meu Deus, de Sua ajuda. Quantas pessoas estão precisando a ser salvas. Quantas pessoas estão precisando da Tua palavra. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra de ânimo. Que, ô Senhor, nos ajuda, meu Deus, a ser um instrumento de bênção. Nos ajuda, meu Deus, a levantar pessoas, a abençoar pessoas, a levar o evangelho da paz, a levar o evangelho de Jesus, a levar o ide às pessoas que não conhecem a Ti. Há quantas pessoas, meu Deus, a serem salvas, há tantas pessoas, meu Deus, que estão deprimidas, angustiadas, quantas pessoas, meu Deus, estão, meu Deus, aflitas, com depressão. Quantas pessoas, meu Deus, precisam, meu Deus, ouvir uma palavra de conforto. Quantas pessoas, meu Deus, precisam ouvir a verdade. A verdade é Ti, Senhor. A Tua palavra diz, meu Deus, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, usa nossos irmãos em Cristo, meu Deus, para ser uma bênção, para ser um instrumento de bênção, para que as pessoas possam ser salvas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos indicar as pessoas para o caminho estreito, que há muitas pessoas a serem salvas, em nome de Jesus. Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau.